Bem, vou esperar um pouquinho para eu responder a pergunta da Cleo. Pessoal, a Cleo perguntou, vê se está certo, Cleo, quem que retira colesterol dos tecidos, se é LDL ou HDL? É isso, Cleo? Isso, Júlia. Quem retira dos tecidos é HDL, tá? Então, sempre HDL é que vai retirar o excesso de colesterol que podem estar acumulado em alguns tecidos ou até mesmo em alguns vasos ali próximos desses tecidos. Então, quem faz essa retirada de colesterol é a HDL. A LDL vai sempre fazer o oposto. Ela vai enviar colesterol para os tecidos, tá? Então, a LDL, ela fica ali no sangue e fica ali esperando algum tecido precisar de colesterol. Quando um tecido precisa de colesterol, o que, que vai acontecer? Aqui, gente, vamos supor que seja uma célula de um tecido que está precisando de colesterol. Essa célula vai apresentar receptores de LDL na sua superfície. E esse receptor vai encontrar, né, ao seu ligante, né, que está aqui na LDL, vai encaixar e essa célula vai fazer uma endocitose, vai botar essa LDL para dentro, vai degradar a LDL e vai utilizar o colesterol que está ali dentro. Pode ser para a síntese de hormônios, qualquer outra coisa que a célula esteja precisando a partir do colesterol, tá? Qual que seria uma situação patogênica? É quando eu estou produzindo muita LDL, né? Porque tem muito excesso de colesterol nos tecidos, então vocês viram que acaba gerando muita LDL, aí os tecidos não estão precisando utilizar esse colesterol e a LDL vai ficar circulando. E a LDL na circulação aumenta o risco de ter doenças cardiovasculares. E aqui, só como curiosidade, eu coloquei para vocês a questão do hormônio T3. Acho que todo mundo já ouviu falar de tireoide. A nossa tireoide produz o hormônio T3, que acelera o metabolismo, e uma das funções também desse hormônio é favorecer a ligação de receptor de LDL com a LDL. O que é isso? Afinidade. Então, T3 aumenta essa afinidade. Quando eu tenho T3 em quantidades adequadas, a LDL está passando ali, vê o receptor, liga facilmente. Tem uma atração ali, uma alta afinidade. Agora, se eu não tenho muito T3, o que acontece é que reduz essa afinidade. E a LDL está passando ali, o receptor está aqui, ela meio que escapa. Diminui essa ligação. E a pessoa começa a acumular LDL no sangue, porque essa afinidade foi perdida. Então, quem tem hipotiroidismo, normalmente acaba desenvolvendo uma hipercolesterolemia também. Mas, quando eu faço a suplementação do hormônio T3, a pessoa volta ao normal. Mas algumas até têm que tomar aí as estatinas para melhorar essa hipercolesterolemia. Existe também, vou colocar aqui como curiosidade para vocês, pessoas que têm hipercolesterolemia, que a gente chama familiar. Então, o problema dela é genético. Ela tem defeitos em receptores de LDL. Então, essa pessoa, ela não consegue, as células não conseguem captar LDL do sangue de maneira eficiente, porque ela tem um defeito nesses receptores. E isso é de origem genética. Então, sempre a pessoa tem LDL acumulado no sangue. E não adianta mexer só na dieta, precisa tomar medicamentos para tentar reduzir ao máximo o colesterol do organismo. Tá? Então, só exemplo. Existem várias patologias aí, gente, que envolvem metabolismo dessas lipoproteínas plasmáticas. E nesse último slide aqui,
é um resumo de todas elas. Então, vamos relembrar. Aqui nessa ponta aqui, eu tenho o intestino, que é quem produz o quilomicron. Então, lembrando, toda a gordura que vem da dieta precisa ser embalada numa cápsula, que é o quilomicron. Então, qual que é a função do quilomicron? Distribuir gordura que vem da dieta. Então, é uma lipoproteína, é a maior de todas e é a menos densa de todas, tá? Então, ela é riquíssima em triacilglicerol. Então, tem muito triacilglicerol dentro. E como que ela vai esvaziando? Quando ela encontra nos vasos a lipase lipoproteica, que vai estar ativada e vai começar a quebrar esse triacilglicerol. Então, o quilomicron vai esvaziando e no final, para onde ele vai? Para o fígado. E lá ele é degradado. Outra lipoproteína que vocês aprenderam, VLDL. A VLDL é produzida no fígado quando eu tenho aí excesso, por exemplo, de carboidratos. Então, eu comi muito carboidrato, o que eu vou fazer com esse excesso? Vou converter em gordura. Então, o fígado começa a produzir gordura, porque você se excedeu em nutrientes. Essa gordura precisa ser embalada, e ela vai ser embalada na VLDL, que é uma lipoproteína grande também, que tem bastante triacilglicerol, tá? Então, é uma lipoproteína de densidade muito baixa. E ela vai encontrar também nos capilares sanguíneos a lipase lipoproteica, que começa a degradar esse triacilglicerol que está ali dentro, e a VLDL vai se esvaziando. E ela fica ali com pouco triacilglicerol. E aqui é a LDL. Então, a LDL surge de quem? Dessa VLDL vazia. Então, o que vai acontecer? A HDL, quando está cheia de colesterol, porque ela captou dos tecidos, ela precisa mandar esse colesterol para alguém. E ela pode mandar para o fígado ou ela pode mandar para a VLDL vazia. Então, quando essa VLDL vazia recebe esse colesterol, então, que é o laranja que está aqui, ela fica riquíssima em colesterol. A densidade dela muda. Então, ela passa a ter densidade baixa, então ela passa a se chamar LDL. A LDL, então, ela surge da VLDL. A função da LDL? Transportar esse colesterol para os tecidos. Então, os tecidos que estiverem precisando de colesterol, tem os receptores ali ativos na membrana, LDL gruda nesses receptores, endocitose da LDL, aí a célula utiliza esse colesterol. E por fim, fígado e intestino produz HDL. Se eu fizer bastante atividade física, eu consigo aumentar essa produção. Por que é importante ter bastante HDL? Porque ela vai captar colesterol. Então, ela tem a função de captar colesterol dos tecidos. E ela precisa se livrar desse colesterol. Como que ela se livra? Ou vai lá até o fígado, e lá o fígado se vira e excreta junto com a bile, ou ela pode jogar esse colesterol todo na VLDL vazia, produzindo aí LDL. Tentei resumir, pessoal. Tentem estudando, lendo a respeito dessas lipoproteínas, para ir ficando mais claro para vocês. Ah, eu sei que é meio... Primeira vez que a gente vê, é confuso, mas depois as coisas vão ficando mais claras. Mas é um assunto super interessante, super importante para todo mundo que atua aí na área da saúde, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que vocês acharam? Vocês estão mais quietinhos hoje.
O ciclo de Krebs é aquela coisa, uma volta, ele sempre vai gerar a mesma quantidade de NAD, de FAD e de ATP. Se eu der mais de uma volta, eu gero o dobro, e assim vai. Aí vai depender de quantas voltas eu estou dando nesse ciclo, tá bom? Não sei se é isso a dúvida. É no sentido, por exemplo, a gente viu inicialmente de carboidratos, agora viu de lipídios, e indiferente da base ali que ele está recebendo, o saldo vai ser sempre o mesmo. Não. Aí, se eu estou pensando numa molécula de glicose, o ciclo vai girar 2 vezes. Agora, se eu estou pensando numa molécula de ácido graxo, vai depender do tamanho da cadeia de carbonos desse ácido graxo. Aí vai depender do número de acetil-CoA que eu estou gerando para saber quantas voltas que esse ciclo vai dar. Sempre a gordura tem mais energia. É por isso que eu perguntei. Então, dependendo da base, você vai ter um saldo diferente, então, no ciclo de Krebs. Com certeza. Da geração de ATP. É que no de carboidrato você tinha colocado o saldo e nesse eu vi que você não colocou, aí eu fiquei nessa dúvida. Eu não pus porque da gordura vai depender do tamanho do ácido graxo. Entendi. Nem calculando, porque daí vai depender quantos acetil-CoA eu vou gerar para saber quantas voltas ele vai dar a partir de uma gordura. Tá? Então, Por isso que ninguém gosta do Krebs. Aí a gente sabe, a gente já pode imaginar que a gordura vai fornecer bem mais energia. Entendi. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. O que é a carnitina? Carnitina é uma proteína que tem como função colocar ácidos graxos de cadeia longa para dentro da mitocôndria. Isso, Rodrigo. Vocês vão estudando várias vezes, vocês vão linkando com o que vocês vivem, né? Até com os exames de vocês, vocês começam a perceber lá no exame que tem LDL, HDL, aí tem colesterol total, triglicerídeo. Dieta, gente, não tem ainda um alimento que foi comprovado que aumenta HDL, tá? Eu posso até dar mais uma olhada aí no meio científico, mas ainda não tem nada comprovado, né? Eles mostram que uma dieta saudável, a pessoa tende a ter um HDL maior, mas nada muito específico. Tá? O que tem de específico é mais atividade física mesmo, comprovando que aumenta HDL. E tem muito fator genético também pesando nisso. Mas eu posso ver se tem mais alguma novidade a respeito disso. Então teremos que ir de vinho, né? Um vinho pouco, tá, gente? Lembrando que pouquinho realmente faz bem. Pessoal, semana que vem a gente vai finalizar. Semana que vem acho que vai ser mais tranquilo, que a aula de hoje realmente ficou bastante coisa. Mas proteína, praticamente vocês já sabem quase tudo que eu vou falar. Aí a gente vai falar da integração metabólica, onde a gente vai revisar muita coisa. Tá? É bem bacana a integração metabólica, e daí a gente vai misturar tudo, carboidrato, lipídio, proteína, vai rever tudo, vai ver glucagon e insulina agindo em todas as vias. Então vai ser uma bela revisão para vocês, tá bom? Querem que eu corrija o da semana passada? Deixa eu pôr aqui. Semana passada a gente teve aqui glicogênio e gliconeogênese. Então aqui eu deixei uma listinha de exercício. Primeiro exercício está perguntando o que é o glicogênio e a função no fígado e músculo. Então lembrando, o glicogênio, gente, é um polissacarídeo constituído por várias moléculas de glicose. Tá? A função do glicogênio no fígado é fornecer glicose para o sangue nos momentos de jejum.
tá? Para manter a glicemia estável durante o jejum. O glicogênio no músculo, a função é liberar glicose para a produção energética, para quando esse músculo estiver em atividade. Então, essa glicose vai servir como fonte de ATP para o músculo em atividade. A2, o que é gliconeogênese e sua finalidade? Dá para responder numa frase simples. Gliconeogênese é uma via do nosso metabolismo que tem a finalidade de produzir glicose, tá? Durante aí o período de jejum. 3. Quais são os hormônios que estimulam a degradação do glicogênio no músculo e fígado? Então, quando que eu preciso do glicogênio no fígado? Quando eu estou em jejum. Qual que é o hormônio ligado ao jejum? Glucagon. E no músculo? Quando que eu vou precisar do glicogênio muscular? Quando eu faço atividade física. Qual que é o hormônio ligado à atividade física? Adrenalina. Então, no músculo, adrenalina e no fígado, glucagon. Qual a ação da insulina nos níveis sanguíneos da glicose? E falar da sinalização. Insulina, quando cai no nosso organismo, ela vai fazer o que com a glicose que está lá? Colocar para dentro das células. Então, a insulina reduz os níveis sanguíneos de glicose. Como que ela faz isso? Sinalizando para a célula colocar essa glicose para dentro, via transportadores, e também ativando a glicólise, que é a via que vai consumir essa glicose que entrou para dentro das células. Então, ativando a glicólise e permitindo a entrada da glicose nas nossas células. E o glucagon? O glucagon, gente, a ação é o oposto. Glicemia está lá embaixo, o glucagon começa a aumentar, a ação do glucagon é aumentar a glicemia, é deixar essa glicemia em valores normais. Então, é aumentar os níveis de glicose no sangue. E como que ela faz isso? Ativando a quebra do glicogênio hepático, que vai liberar a glicose para o sangue, e ativando a gliconeogênese, que é a produção de glicose pelo fígado, que vai liberar essa glicose também para o sangue, contribuindo para o aumento dos níveis de glicose no sangue. 6. Quais são os precursores da gliconeogênese? A gente viu o glicerol, né, que vem lá da quebra do triacilglicerol. O glicerol ele vai ser convertido em gliceraldeído, de gliceraldeído eu consigo converter em glicose. E lactato, então todo lactato que a gente produz no músculo vai na corrente sanguínea, vai ser captado pelo fígado, e o fígado consegue converter esse lactato em piruvato, e de piruvato ele consegue ser convertido em oxalacetato, oxalacetato em fosfenolpiruvato, de fosfenolpiruvato para glicose. Não precisa decorar esse caminho, não. É só para vocês relembrarem. Mas de piruvato, eu consigo chegar em glicose. Basta vocês saberem disso. Então, lactato no fígado é reconvertido em piruvato, e de piruvato eu consigo chegar em glicose. E a outra molécula, os aminoácidos, aqueles aminoácidos que eu falei que são glicogênicos. Então, eu começo a degradar esses aminoácidos, tiro o grupo amino, vira um cetoácido. O cetoácido pode ir lá para o ciclo de Krebs, gerando aí os intermediários desse ciclo, que podem gerar a molécula de oxalacetato. E oxalacetato a gente consegue chegar novamente até glicose. Então, precursores, glicerol, lactato e aminoácidos são os principais aí, que alimentam a gliconeogênese. E agora explicar o ciclo de Cori. Já falei um pouquinho dele. Então, o que acontece? O músculo produz ácido lático, lactato. Então, o piruvato é convertido em lactato, né? Seria a nossa glicólise anaeróbica. Esse lactato, então vamos supor, o músculo está lá trabalhando, produziu lactato.
lactato vai para a corrente sanguínea e vai ser captado pelo fígado. O lactato é reconvertido em piruvato. De piruvato eu vou para a glicose. A glicose é liberada no sangue, meu músculo está trabalhando. Então o músculo pega essa glicose, converte em piruvato, que converte em lactato. Lactato novamente vai para o sangue, chega no fígado, vira piruvato, que vira glicose, que cai no sangue, o músculo pega de novo a glicose, e esse é o ciclo de Cori, tá? Então é só explicar esse caminho. E aí, pessoal? Estamos quase no fim. Querem fazer alguma pergunta? Hoje a gente excedeu aqui 2 minutinhos, né, no tempo. Hoje foi um pouco mais longo, mas deu tempo. Aí, na próxima aula, se vocês quiserem também tirar as dúvidas da aula de hoje, depois de dar uma estudada, a gente tira, tá bom? Vamos então encerrar, porque tem gente que tem aula depois. Tudo bem, pessoal? Obrigada, viu, pela presença. Oi. Tchau. Obrigadão, viu, gente? Qualquer coisa pode mandar pergunta também por e-mail, não tem problema. Combinado. Beijão. Tchau, pessoal. Pra vocês. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Beijo. Tchau. Beijos.